Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 3, o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Quem é Lucas, né? Lucas é um sírio da Antioquia, sírio pela raça, médico por profissão. Ele se tornou um discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu Paulo até o seu martírio. Tendo servido o Senhor com perseverança, solteiro, sem filhos, cheio de graça do Espírito Santo, morreu com 84 anos de idade. O Evangelho segundo Lucas é o terceiro dos 4 evangelhos canônicos. Ele relata a vida e o ministério de Jesus de Nazaré, detalhando a história dos acontecimentos de seu nascimento até sua ascensão. Lucas, nos registros bíblicos, está em Colossenses 4,14, onde Paulo se refere a ele como médico amado, porque Lucas era chamado assim. O que ele fez para ser tão querido e amado? Lucas, evangelista, viveu no século I da era cristã. De pagão, se converteu ao cristianismo através do apóstolo Paulo. Escreveu depois de Mateus e de Marcos o terceiro evangelho de Jesus Cristo. Exerceu a profissão de médico, conforme se lê no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, mas volta sua atenção especialmente para a humanidade dele. Com sua compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. De acordo com o prefácio do livro, o propósito de Lucas é relatar o início do cristianismo, enquanto procura o significado teológico da história. E a mensagem central do Evangelho de Lucas é da contemplação manifestada na ação. Na obra lucana, os personagens agem repletos de Espírito Santo. Por isso, suas palavras são sempre traduzidas em exemplos de compaixão, misericórdia, hospitalidade e amor. Lucas é tradicionalmente identificado como São Lucas, o evangelista. Certas histórias populares, como o filho pródigo, o bom samaritano, são encontrados somente nesse evangelho. A obra tem uma ênfase especial sobre a oração, a atividade do Espírito Santo, a alegria e o cuidado de Deus para com seus filhos, né? Mas volta a sua atenção especialmente para a humanidade de Jesus, com sua compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. Aqui, né, vamos voltando agora para o capítulo, né? Vamos iniciar o capítulo. E aí ele começa assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Então, o capítulo vem falando de que símbolo? O arado. Era uma região marcada pela produção agrícola, então era comum na época, especialmente na região da Galileia, o uso do arado no preparo da terra. O que significa arar a terra? Jesus usa essa imagem do mundo da agricultura para transmitir o que ele deseja de quem quer imitá-lo. A imagem consiste na atividade de arar a terra. Então, naquele tempo, não existia trator, a terra era arada por animais. O arado é um instrumento de lavoura destinado a preparar a terra e era feito de um galho de árvore em forma de forquilha, preso por um jugo numa extremidade, né,
por uma relha segura a uma chapa de ferro na outra extremidade. Era puxado por uma junta de vacas ou bois, ou por uma parelha de jumentos, guiados pelo lavrador. Quem estava conduzindo o animal não podia se distrair. Muito pelo contrário, devia prestar atenção nos animais, no esforço que fazia com as próprias mãos para que o arado pudesse seguir uma linha reta. Olhar para frente significava criar um valo reto, né? Se eu não olhar para frente, eu vou fazer um valo torto, vou desviar da direção justa, da direção traçada. Então, vamos observar que arar a terra é uma frase simples, mas que traz um grande significado, porque é complicado arar a terra. É preciso estar atento ao solo para poder direcionar o animal. É preciso estar atento ao animal porque ele não pode desviar do caminho traçado. É preciso enfrentar a inclemência do sol. O solo normalmente está muito endurecido. Então, é preciso suor, paciência, perseverança para abrir as leiras, para lançar as sementes, esperar todo o processo de germinação até a colheita. Aí, a gente pode entender a força animal como uma simbologia à animalidade que existe em nós, que precisa ser educada, precisa ser orientada pela nossa mente esclarecida e vigilante, porque senão ficará à mercê dos instintos e não será coordenado pela vontade. Como diz Emmanuel no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Toda vez que focamos nosso pensamento em algo, temos a vontade. Então, a vontade é um pensamento concretizado, determinado a ser concretizado. Então, quando Jesus diz, ninguém pode lançar mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus, ele está dizendo que não devemos olhar o nosso passado, não devemos ficar preocupados com o que o outro está fazendo, com o que o outro está falando, com a maledicência, com o julgamento, não podemos olhar para trás. Temos que ter foco para dominar nossas paixões e seguir em frente rumo à nossa reforma íntima. Claro que haverá momentos em que a gente deve olhar para trás, mas no sentido de examinar o passado. Agora, o foco é caminhar para frente. Precisamos abrir o solo da nossa alma para o plantio de boas sementes. Efetivamente, o mestre criaria outras imagens se desejasse. Claro, né? É óbvio que ele, sendo um espírito puro, teria milhões de exemplos para nos apresentar. Mas o mestre prefere a imagem do arado, que é puxado pelo cavalo, porque, fazendo um paralelo, o cavalo representa a animalidade em nós que precisa ser domada. As paixões, as potências do ser que precisam ser educadas para não ficarem apenas a serviço dos instintos ou dos desejos, que muitas vezes comprometem nosso caminho rumo à evolução. Kardec diz que as paixões não são más, elas são as forças da alma. O problema é quando elas passam a governar. Mas, quando elas estão bem conduzidas, elas ajudam e muito. Portanto, a nossa animalidade só precisa ser bem conduzida. Poderia se referir às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Porque ele, né, Jesus, sabia que a simplicidade é o que fica.
o que nos permite entender. Já foi dito que se explicarmos algo como se estivéssemos explicando para uma criança, poderíamos ter certeza de que todos os que nos estivessem ouvindo estariam entendendo. Portanto, ensinando com elementos simples, ele tinha certeza de que o ensinamento não ia se perder. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, acima de tudo, fere a terra para que produza. Ou seja, para arar a terra, eu preciso de esforço, de colaboração entre o homem e a máquina, entre o homem e o animal que conduz a máquina. Ele é pesado, então necessita de energia e doação. Me pede resistência, resiliência para lidar com as adversidades e fere a terra para que produza. Quer dizer, abre o solo da nossa alma para nos modificarmos. Se eu gasto energia espiritual, me dou, invisto de fato para o progresso espiritual. Eu me torno apto para o reino. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. A chuva de bênçãos, o sol da esperança, o adubo do conhecimento nunca faltam. Os recursos do Criador e dos benfeitores nunca faltam. É preciso estarmos atentos às graças de Deus, reconhecê-la e utilizá-las. Jesus diz que Deus dá o sol para os bons e para os maus, e faz cair a chuva para os justos e os injustos. Ou seja, ele quer dizer que os recursos de Deus são para todos. No passado, acreditávamos que Deus tinha os escolhidos, mas Jesus veio dizer que Deus é amor, que ele nos ama a todos indistintamente, que todos estamos fadados a evoluir. É necessário que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Desculpa. Vamos observar que Emmanuel não disse pegar no arado, ele disse abraçar o arado. Ou seja, é pegar com vontade, com determinação, abraçar as oportunidades, porque se não for assim, na primeira dificuldade, acabou. Precisamos vencer nossa dureza. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que nos foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Por não querermos segurar firme no arado, deixamos que o animalzinho que está puxando possa levar para qualquer lado, desviando das provas e abrindo o que não deve. Por não querermos enfrentar o sol do testemunho, por não querermos disciplinar o animalzinho interior, as nossas paixões, nós vamos perdendo os valores espirituais, deixando para depois. Porque a ociosidade e a indiferença corroem os valores espirituais. Tudo que não é usado deteriora. A água parada apodrece.
Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Ou seja, depois do plantio das sementes, vem a colheita. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.